Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Seg Info Brasil. Meu nome é Marcos Cavinato, criador deste canal, e hoje temos mais um vídeo na nossa série Tudo sobre Senhas, desmistificando esse tema tão importante. Chegou a hora de nós falarmos sobre como escolher uma boa senha. Afinal de contas, o que é uma senha forte? Afinal de contas, o que é uma boa senha? Olhando aqui para 2021 e para frente, afinal de contas, o que é uma senha boa? Será que os famigerados 8 caracteres com maiúscula, minúscula, caractere especial e número, será que isso aqui ainda é uma boa senha? É isso que a gente vai entender juntos. No final desse vídeo eu espero que todos vocês saibam como criar uma senha segura, uma senha forte, uma boa senha. Para quem ainda não fez, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também lembrem-se que agora nós também temos a opção de Seja Membro, onde vocês podem contribuir ainda mais para o canal. Vamos lá! Vamos lá então falar sobre como escolher boas senhas, senhas fortes, senhas seguras. E basicamente esse assunto está centrado em dois pilares diferentes. O primeiro pilar é um pilar que fala que, no mundo ideal, nós teríamos senhas únicas para cada site, para cada serviço, para cada aplicação que a gente utiliza. É claro, a gente falou isso no primeiro vídeo, é muito difícil de certa forma fazer isso, porque nós temos o quê? 100, 200 sites que a gente usa senhas. Tem desde aqueles de varejo, que são mais importantes, que a gente usa todo dia, mas também tem aqueles que a gente cria uma conta para fazer uma coisa em 5 minutos e depois nunca mais vai lembrar. Então, claro que é muito difícil para um ser humano normal criar senhas únicas, senhas diferentes para cada serviço que eles vão acessar. Por isso que vocês, eu, todos nós, deveríamos olhar para um gerenciador de senhas. Existem várias dessas soluções no mercado e nós vamos falar disso mais para frente. Um gerenciador de senhas tem como objetivo justamente criar senhas únicas para cada site, armazenar essas senhas de uma forma segura e, de certa forma, resumindo bastante aqui, o que nós temos que fazer é lembrar de uma senha, que é a senha do gerenciador de senhas, e lá dentro dele a gente vai ter como se fosse uma base de dados que vai dizer site tal, site tal, senha tal, né? Mas bem, esse não é o grande objetivo desse vídeo, embora seja nos dois pilares. Esse vídeo vai se concentrar justamente neste outro pilar, que é, de fato, como escolher uma senha. Será que ela tem que ter complexidade? Será que tem que ser uma senha grande? É isso que a gente vai fazer agora. E a gente vai fazer isso não baseado na minha opinião pessoal, mas sim olhando para um documento chamado NIST SP 863B, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, na sua publicação especial número 863B. Para quem trabalha com segurança, para quem quer trabalhar com segurança, o NIST é absolutamente crítico, importante de se conhecer, porque o NIST desde 1901 vem criando padrões, não só para a área de segurança, mas também para outras áreas, mas já são 120 anos criando padrões, boas práticas, e essas boas práticas acabam sendo adotadas por governos, por instituições privadas, enfim, são muito relevantes para o nosso dia a dia. E aqui, claro, estaremos olhando com atenção para essa Special Publication, ou a publicação especial, número 863B. Porque esse documento, que fala sobre identidades digitais, guidelines para identidades digitais, traz muita informação sobre como criar senhas da melhor forma possível. Ou, em outras palavras, quais são as melhores práticas para a criação de senhas. E embora eu pudesse ficar aqui falando sobre muitos desses itens, o item mais importante que constitui esse pilar fundamental de como fazer isso é esse aqui. O tamanho de uma senha é maior que a complexidade. Ou seja, o tamanho é mais importante do que a complexidade. O que essa mensagem curta nos diz é que é melhor, quando a gente for escolher uma senha, é melhor ter uma senha longa, ainda que com menos complexidade, do que ter uma senha curta, cheia de complexidade. Por muito tempo, muitos anos, a ideia era justamente o contrário. A gente falava sobre como é importante ter bastante complexidade, também chamado de entropia, né? Ou seja,
T caractere maiúsculo, T caractere minúsculo, T bastante número e T caractere especial. E aí lá onde tinha um 4, a gente pode trocar o A pelo 4, onde tem uma letra O, a gente coloca um 0, enfim. Isso sempre foi a prática ensinada para nós, né? Então nós chegamos num ponto hoje em que a maioria das pessoas acredita que a complexidade é o fator mais importante. E é por isso que muita gente acredita que uma senha de 8 caracteres, que tenha maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, é uma boa senha. Mas isso é uma mentira. Uma senha de 8 caracteres, não importa se tem maiúsculo, minúsculo, caractere especial, número, não importa, é uma senha horrível e eu vou provar isso para vocês agora. E para me ajudar nessa jornada, eu trago aqui para a tela um site que, como esse, existem vários outros. Sites que nos ajudam com a matemática por trás da escolha de senhas. Então o que eu vou fazer aqui para começar é dizer, eu quero senhas que tenham minúsculos, ou seja, já temos 26 caracteres das letras minúsculas. Eu quero que tenha maiúsculas também, ou seja, já tenho 52, afinal é minúsculo e maiúsculo, mais os 10 números e mais 12 caracteres especiais. Temos nesse momento, portanto, uma combinação de 74 possibilidades para cada escolha, para cada caractere. E aí eu não sei se vocês lembram bem das aulas de matemática, mas basicamente se nós pensarmos em uma senha de 8 caracteres, o que nós temos é 8 possibilidades e para cada uma dessas 8 nós temos 64 opções. Logo, isso de forma bem simplista significa que nós temos 74 elevado na 8. E é exatamente isso que a gente vai ver olhando para cá. Quando a gente olha para cá, basicamente que nós temos 74 elevado na 2, perdão, na 5, na 6, na 7 e na 8. Então nós sabemos aqui que por um total de 8 dígitos, a gente não está falando de mil, nem de milhão, nem de bilhão, a gente está falando de trilhão. Temos aqui mais ou menos, arredondando, 900 trilhões de possibilidades. E isso parece bastante, né? Afinal de contas, 900 trilhões é algo que nosso cérebro até tem dificuldade em processar. Mas aí que vem o grande problema. Não é tanto assim. Porque não somos nós, seres humanos, que estamos tentando quebrar essas senhas no que a gente chama de força bruta, né? E tentando um por um as combinações possíveis. Geralmente quem está fazendo isso são justamente computadores. E aqui que é muito legal, que esse site nos permite então perguntar como é que seria se um computador pudesse tentar 1 milhão desses por segundo. Então a gente vê que se um computador conseguisse fazer 1 milhão de combinações por segundo, bem, em 37 minutos a gente já quebrava uma senha de 5 caracteres. Mas uma senha de 8 iria demorar 28 anos, que é bastante coisa. Agora eu digo para vocês também, de forma bem realista, que eu tenho uma máquina aqui em casa que não é absolutamente nada demais, eu não tenho GPUs mega complexas que conseguem fazer isso tão rápido, e mesmo assim a minha máquina pessoal consegue chegar em 1 bilhão de combinações por segundo. Bem, quando a gente olha agora para 1 bilhão de computações, ou seja, de combinações por segundo, a gente começa a ficar preocupado, porque a gente vê que 5 dígitos a gente quebra em 2 segundos, e 6 dígitos em 2,74 minutos, e 7 e 8 e 8. 8 caracteres a gente consegue quebrar em 10 dias. E parece muito, mas não é tanto assim. 10 dias pode ser um tempo bem razoável para um ser humano que está querendo quebrar alguma senha que é considerada complexa e atualizado para os padrões de que muita gente acredita hoje, né, 8 caracteres, em 10 dias a gente conseguiria quebrar. É claro que isso fica ainda muito mais preocupante quando a gente pensa na nuvem. Afinal de contas, na nuvem a gente consegue subir muitas máquinas, todas elas com GPUs potentes e todas elas trabalhando ao mesmo tempo para quebrar uma senha. Então a gente chega aqui na possibilidade de ter até, talvez, 1 tera por segundo. 1 tera por segundo. E tratando de 1 tera por segundo, a gente logo vê de novo que uma senha de 8 dígitos, ao invés de 10 dias, está levando 15 minutos. E isso é muito ruim, porque de novo, se tiver um hacker ou alguém bem interessado em quebrar essa senha, isso vai ser tempo que não significa praticamente nada. E é por isso que a gente começa a olhar aqui de novo que o tamanho começa a ser importante.
Olha a diferença que é uma senha de 12 dígitos. 12 dígitos. Eu sinceramente não sei aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, não sei nem se é isso, mas aparentemente a gente tem aqui mais ou menos 27 sextilhões de combinações. E a gente tem até dificuldade de entender isso, e nem importa. O que importa é olhar para isso aqui. A gente está tratando de 855 anos para conseguir quebrar uma senha de 12 dígitos. É por isso, senhoras e senhores, que cada vez mais a gente tem que focar no tamanho e não na complexidade da senha. Já nos aproximando da reta final, a gente volta para o assunto de tamanho é mais importante do que complexidade para trazer algumas dicas do próprio NIST. O NIST fala para a gente que cada vez mais a gente deveria parar de usar essa ideia de passwords e começar a usar uma coisa diferente, que são os passphrases. Ou seja, a ideia de que a gente não deveria usar palavras e sim frases. Por quê? Porque a pura ideia de frases já nos traz um elemento de coisas mais longas. Ou seja, o NIST fala que ao invés de ter uma palavra de 8 caracteres com maiúsculo e minúsculo, é mais legal ter uma frase. Talvez uma frase composta de 4 palavras, por exemplo. Né? Cavalo, computador, Jamaica, viagem. Isso provavelmente é uma senha muito melhor do que uma sequência de passwords. Aí alguns vão dizer, mas Cavinato, quando a gente está usando palavras do dia a dia, como cavalo, computador, isso não está sujeito a ataques de dicionário? E a gente vai falar sobre isso nos vídeos que vêm na sequência, dos diferentes tipos de ataques, mas a resposta é mais ou menos sim. Geralmente os ataques de dicionário, eles tentam uma palavra, depois tentam outra palavra, depois tentam outra palavra, eles tentam cachorro, eles tentam camelo, eles tentam cavalo, mas elas tradicionalmente não tentam uma combinação de palavras, justamente porque isso aumenta a complexidade do ataque. Agora tu vai ter que começar a fazer combinações de palavras e isso vai elevar o poder computacional, vai ter que gastar muito mais processamento. Mas sim, seria possível fazer um ataque de dicionário onde tu tenta primeiro cavalo, depois computador, depois cavalo, computador, depois computador, cavalo, depois cavalo, computador, Jamaica, ou Jamaica, cavalo, computador, enfim, tu vai tentando fazer as combinações de palavras. E é por isso que talvez a melhor recomendação de senha que eu posso dar, e eu digo que é mais ou menos assim que eu tento construir as minhas senhas, não usando palavras de dicionário, usando outras palavras ainda que não se encontram no dicionário, mas é justamente tratando de colocar 4 palavras que vocês vão lembrar, que fazem sentido para vocês, que representem alguma coisa e que no meio dessas palavras a gente ainda adicione complexidade e entropia, talvez trocando uma letra A por um 4, talvez trocando um O por um 0. E se vocês pensarem, bom, Cavinato, mas muita gente sabe que quando tem isso a gente troca um A por 4, um O por 0, então um atacante poderia tentar fazer isso também. E é verdade. Então talvez o melhor dos mundos seria usar algum caractere especial, como uma exclamação, ou esse aqui, ou um tio onde aceito, ou um jogo da velha. Usa isso no meio de uma das senhas. Por exemplo, cavalo com exclamação, putador, por exemplo. Aí sim é praticamente impossível. Por quê? De quebrar, né? Porque a gente está tratando de senhas com tamanho, ou seja, a gente está falando aqui de palavras juntas, que deve estar somando aqui com certeza pelo menos 20 caracteres para cima, e tem ainda o fator da complexidade, porque a gente está usando caracteres especiais no meio das palavras, e aí um ataque de dicionário não vai funcionar, um ataque de força bruta também não vai funcionar pelo tamanho, pela quantidade, vocês viram ali agora há pouco dos não sei quantos sextilhões que levaria para uma senha de 12 caracteres, isso já para um hacker que vai usar a nuvem para tentar quebrar e já vai gastar muito dinheiro em processamento na nuvem para conseguir quebrar isso. Enfim, a dica do dia é essa. E a minha última dica, de fato, é fuja dos padrões. Fuja dos padrões. Como assim, Cavinato, fuja dos padrões? Pois é, descobriu-se que a maioria das pessoas tem uma tendência a seguir um padrão que é o seguinte: sempre que as pessoas têm que escolher minúsculo, maiúsculo, números e caracteres especiais, existe uma vertente muito grande que faz ou nos faz fazer o seguinte. Se eu estou tratando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres,
muita gente escolhe colocar a maiúscula primeiro, o caractere especial lá no final, e aí nesses 6 aqui do meio decidem colocar uma combinação de minúsculos e números, sendo que muitas ainda preferem botar primeiro alguns minúsculos e depois alguns números. O grande problema disso, senhoras e senhores, é que se isso é um padrão, os hackers podem usar isso justamente para tentar quebrar a senha de uma forma mais fácil. Como? Bem, se a gente faz isso como padrão, a gente está saindo daquele universo de 74 elevado na 8 para 8 caracteres, que nos deu, se eu não me engano, quase um quadrilhão, e a gente está entrando no universo agora que é o seguinte. Aqui nós temos 26 possibilidades, aqui nós temos 26 minúsculas mais 10 números igual a 36, ou seja, nós temos aqui 36 elevado na 6, e depois a gente tem os caracteres especiais que são 12, ou seja, a nossa nova matemática não é mais 74 na 8, a nossa nova matemática é 26 vezes 36 elevado na 6 vezes 12. E isso baixa daqueles quase um quadrilhão para mais ou menos aproximadamente 680 bilhões de possibilidades. A gente está saindo do quadrilhão e chegando em 680 bilhões. De novo, pensando simples, a minha máquina pessoal que consegue fazer mais ou menos 1 bilhão por segundo, a gente está tratando aqui de 600 segundos, 10 minutos, 11 minutos, talvez aqui 12 minutos mais ou menos para quebrar essa senha se ela tivesse padrão com um computador bem normal. Portanto, senhoras e senhores, recapitulando, lembrem-se que ao escolher uma senha, o tamanho é mais importante do que a complexidade. Usem e abusem das passphrases, que sejam longas, e evitem esses padrões. Evitem padrões. Evitem usar o maiúsculo antes, os números e caracteres no meio e no final um caractere especial. E essa é a minha dica para vocês. Com isso, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por passarem aqui com a SegInfo Brasil. Acessem nosso site, seguinfobrasil.com.br. Conheçam os nossos cursos de segurança da informação. Deixem o like, se inscrevam e deixem os comentários que eu sempre dou uma olhadinha e quase sempre respondo. Mais uma vez, obrigado e uma boa semana.